Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Simbora estudar regência? Vamos lá. Continuando aqui nossos conteúdos a respeito da regência, nós já estamos aí gravando já vários vídeos trabalhando verbos da nossa língua portuguesa, né? Vídeos por meio dos quais vocês poderão aprofundar, conhecer, ver algumas regências. Como eu tenho dito, não vai resolver todos os seus problemas relativos à regência dos verbos, mas em relação aos verbos, né, sobre os quais estamos tratando, você provavelmente vai resolver. São verbos bem comuns, né? São verbos bem comuns. Aparecem em provas, em vestibulares, etc. e tal, em concursos. E eu tento aqui dar uma clareada no seu conhecimento, né? Tentando aqui trazer algum ponto interessante e discutir de forma legal e bacana aqui os conteúdos. Como eu sempre costumo dizer, eu não sei dançar, pular, cantar, fazer musiquinha, fazer isso, aquilo, outro, mas eu consigo aqui traduzir alguma coisa ou trazer alguma informação para você, tudo com base no livro que eu escrevi, que é a Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concurso, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição, tá? Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e, como eu sempre costumo dizer, estou no mercado há mais de 25 anos aí trabalhando com língua portuguesa, né, e disciplinas e conteúdos afins. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos começar? Antes de qualquer coisa, peço a você que, se você puder, indique aqui o nosso canal para os seus amigos, para quem quer que seja, para curiosos da nossa língua portuguesa. E se você puder também, deixa aqui o seu joinha aqui no nosso vídeo aqui. Curta, compartilhe, comente e fique à vontade. Aqui esse canal é seu. Esse canal ele tem o objetivo de ajudar as pessoas que não podem pagar, né, por um curso de língua portuguesa e que precisam estudar a nossa língua portuguesa. Eu quero contribuir com você. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo bem? Espero que você goste, que você aprecie, saiba que eu faço isso aqui com muito carinho, com muito amor. Então vamos lá, bater um papo aqui hoje sobre 5 verbos interessantes. Eu estou fazendo esse estudo de regência, né, em vários vídeos, e como eu costumo dizer, isso aqui é uma aula, isso aqui não é uma dica, tá? Não é dica. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal de dicas, são vídeos bem curtos, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas isso é uma aula. Eu tenho dito isso no início de todos os meus vídeos, para que você, antes de assistir a ela, você logo verifique aqui embaixo o tamanho do vídeo em minutos, porque as pessoas tendem a ir embora rapidamente com 1 minuto, 2 minutos. A proposta não é esta, de fazer em 2, 3 minutos, mas sim de discutir. Se você quer uma aula, se você quer aprofundar conteúdos, pegue seu papel, pega aí, abra seu bloco de notas. Vem cá comigo. Vamos conversar sobre alguns verbos curiosos da nossa língua portuguesa. 2 desses caras, vamos começar logo agora, são os verbos pagar e perdoar. E vejam o que eu digo, eu escrevi isso no meu livro, né? Eu digo aqui que esses verbos possuem regências bastante interessantes, né? Ou possuem uma regência bastante interessante. Por quê? Porque eles têm 2 vertentes. Ou seja, é aquela velha história, eles vão ser transitivos diretos quando o objeto for representado por uma coisa, e transitivos indiretos, exigindo, no caso, a preposição a para o complemento indireto, sempre que este complemento for representado por pessoa. Professor Rodrigo, isso é estranho na nossa língua portuguesa? Não, a gente já viu isso. Se você quiser ver e assistir, por exemplo, ao vídeo em que eu falo sobre os verbos informar, notificar, avisar, cientificar, né? São verbos que também seguem essa linha de todas as vezes em que o objeto ele é representado por coisa, ele é direto, ou seja, é complemento sem preposição. Quando é pessoa, é complemento indireto com a preposição a. Verbo, por exemplo, também agradecer, segue na mesma linha, né? Eu agradeço algo, eu agradeço o presente, mas quando eu quero agradecer a pessoas, eu vou agradecer a. Então eu agradeço, sei lá, ao amigo, ao médico, ao padre, ao pastor, porque são pessoas, combinado? Então não tem nada de estranho. O cuidado que você que está me vendo agora precisa ter é sempre ter noção das coisas, né, ou das implicações que esses verbos provocam, ou seja, das consequências que esses caras trazem pelo fato de apresentarem uma ou outra regência. Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Vamos lá. Primeiro, sempre paguei os meus compromissos em dia. Então, detalhe aqui, ó, verbo transitivo direto, os meus compromissos, objeto direto. Jamais perdoarei a sua displicência. Veja que eu estou transitividade direta, objeto direto. Continue aqui com mais alguns exemplos. Sempre paguei aos meus credores. Veja que agora o objeto é representado por pessoa. Logo, ó, transitividade indireta, objeto indireto. Jamais perdoarei a você, tá aqui
transitividade indireta, objeto indireto. Detalhe curioso é que se você pegar, por exemplo, o dicionário do professor Celso Pedro Luft, o dicionário de regência dele, que é um dicionário já bem moderno, o professor Celso Pedro Luft sempre procurou trazer nos seus escritos e no seu dicionário sempre um pensamento bastante evoluído a respeito da língua e não deixou na sua obra de registrar o fenômeno da coloquialidade, o fenômeno do uso da língua, da pragmática da língua. Ele diz que, na verdade, hoje em dia, esta regência, se você consultar o dicionário dele, eu estou traduzindo mais ou menos o que ele está falando, ele está dizendo que essa regência, pagar coisa e pagar pessoa, praticamente ela não existe. Ela só existe com aliás, não é que não existe a pagar coisa, ele está dizendo que essa regência indireta, né, que se exige para a pessoa, ela praticamente não existe. Hoje é tudo pagar algo. Ele diz isso, olha, quem foi que nunca viu, né? Eu paguei o professor, eu paguei o médico, etc e tal, né? E ele registra isso no seu dicionário. Alerta, chama a sua atenção, né, para um detalhe. O professor Celso Pedro Luft é um gramático, é um dicionarista, mas não é o único. Se você for consultar os dicionários, né, como o Wise, Aurélio, Caldas Aulete, Michaelis, se você for consultar, né, boa parte da literatura gramatical, de autores gramaticais, você vai perceber que os caras vão sustentar esse posicionamento. Inclusive, eu confesso a você que eu não tive coragem, na minha gramática, de registrar essa parte mais coloquial, tá? De dizer que esse verbo pode ser, no sentido de pagar pessoa, ele pode ser também transitivo direto, ok? Então, a minha orientação para você, se você for uma prova, se você for escrever alguma coisa, use esse entendimento, tá? E um detalhe curioso é que veja o seguinte, vou voltar aqui aos nossos exemplos, preste muita atenção, né? Se você for substituir, por exemplo, este complemento aqui, ó, os meus compromissos, por um pronome oblíquo, você vai dizer o quê? Que você sempre, né? Sempre o quê? Os paguei. Veja que eu estou usando o quê? O oblíquo ou a ou as. Por quê, professor? Porque são oblíquos para substituição do objeto direto à terceira. Jamais perdoarei a sua displicência. Opa, eu vou dizer o quê? Jamais a perdoarei. Ok? Jamais a perdoarei. Utilizando a regência direta, eu vou substituir o objeto à terceira, né, no caso de displicência, que é feminino, por a. Veja que, por outro lado, se eu for trabalhar com a regência indireta, o que é que eu vou dizer? Sempre paguei aos meus credores. Então, eu vou dizer que eu sempre o quê? O que é que vocês acham que eu vou falar aqui? Que eu sempre o quê? Lhes paguei. Cuidado, certo? Eu sempre lhes paguei, porque agora a regência indireta, objeto indireto introduzido pela preposição a, objeto à terceira pessoa, dá para substituir por lhe ou lhes. A mesma coisa, jamais, né? Eu vou dizer o quê? Lhe. Né? Eu vou dizer jamais lhe perdoarei. Jamais lhe perdoarei, Jéssica Roberta, substituindo pelo lhe. Então não erre mais isso, tá? São dois verbos tranquilos, tá? Dois verbos tranquilos, ok? Não há razão para que você erre essa regência. Agora veja, lembra do que eu falei há pouco? Eu disse que, beleza, você já sabe, né? Siga esse pensamento, se eu vou perdoar ou se eu vou pagar, coisa, é direto, é pessoa, é indireto, preposição a. Beleza, cuidado, ó, abra o zoião. Por quê? Porque eu já vi prova, se você tá vendo este vídeo, tá assistindo a ele em virtude de uma motivação por prova, vai a um concurso público, vai a uma prova de vestibular, não sei, vai a qualquer coisa lá, vai escrever redação, fazer uma prova de redação. Cuidado com os desdobramentos desses verbos. Por quê? Por exemplo, observe a observação que eu coloquei. Cuidado com esses verbos quando eles, por exemplo, vêm acompanhados da partícula se. Por quê? Porque vejam, olha a diferença. Ainda não se perdoam erros que atentam contra a vida. Veja que quando eu vou trabalhar com a regência direta, ó, esse cara é VTD. Se eu associo ao se, quem é este se, professor? Partícula ou pronome apassivador. Quem é esse termo aqui? Erro. Sujeito passivo. Eu estou diante de uma voz, o quê? Passiva sintética. Né?
tudo bem? Também conhecida como passiva pronominal. Veja que na letra B, quando eu passo a trabalhar com a regência indireta, tá? Em que o complemento ele vai ser... Lembre-se que aqui o complemento aqui virou sujeito em virtude do se. Aqui embaixo não. Aqui embaixo a regência indireta, portanto esse cara aqui, ele é verbo transitivo indireto. E o que acontece? Se eu associei um verbo transitivo indireto à partícula se, o que vai acontecer? Essa partícula vira índice de indeterminação do sujeito e este termo aqui é complemento do verbo, é o objeto indireto. E observe, se eu estou diante de um índice, quais são as implicações de concordância? Aqui o verbo fica na terceira pessoa do singular. Aqui, em virtude de eu ter sujeito, este verbo vai o quê? Concordar. Então, ele vai concordar com quem? Com o seu sujeito passivo. Percebeu os desdobramentos pelo fato de a regência ser direta ou indireta? Ficou claro para você? Esse é o cuidado que você tem que ter. É pegar este conteúdo, essa informação e abrir. Abrir para outras searas, para outros exemplos. Tudo bem? Uma boa? Vamos embora então. Continuando comigo, pagar, perdoar. Vamos chegar ao verbo que não tem problema algum, o verbo precisar. Esse cara ele é interessante. Por quê? Porque, veja, no sentido de ter precisão, carecer, tanto pode ser transitivo direto. Agora veja o que eu escrevi, o que eu disse, ó. Regência pouco usual, quanto transitivo indireto com a preposição de, ou seja, com o sentido de ter precisão, de necessitar, esse cara se consolidou como o quê? Transitivo indireto. Eu preciso de, acabou. Agora saiba que nesta acepção eu também posso dizer eu preciso algo, embora seja esta uma regência pouco usual, quase ninguém usa esse troço. Tudo bem? Então vamos lá comigo, olha. Nunca mais ele precisou. Veja, eu posso trabalhar dizendo nunca mais ele precisou VTD, dinheiro OD, ou eu posso dizer que ele nunca mais precisou VTI, de dinheiro, introduzido aqui o objeto, né? Que é aqui o objeto indireto, aqui o objeto direto. Estranha, né? Essa construção, ele nunca mais ele precisou dinheiro, com certeza você vai estranhar, mas existe, tá? Está correta. Quem não tem farinha não precisa, isso é um ditado popular. Não precisa, mesma coisa, VTD ou VTI, ó, objeto direto, peneira ou de peneira. Os livros que ele precisava ou de que ele precisava, então eu posso aqui, ó, o pronome relativo funcionando como objeto aqui, ou objeto direto ou objeto indireto, tanto faz, porque eu posso trabalhar esse cara como VTD ou VTI. Fechou? Numa boa? Tudo bem? Agora vejam, uma regência de que pouco se fala, que é essa regência aqui do verbo precisar com o sentido de, olha só que interessante, marcar com precisão, estipular tempo. Nesse caso, ele é transitivo direto, ou seja, carece de complemento, né, sem auxílio de preposição necessária. Então vamos lá? Os noivos, observem aqui, ó, os noivos, né, sujeito, ainda não precisaram, VTD, observem, a data do casório, objeto direto, ou seja, não marcaram com precisão, não estipularam o tempo. O Banco Central ainda não precisou, VTD, o montante de dinheiro, né, objeto direto, né, roubado pelos ladrões. Então, um montante de dinheiro roubado aqui pelos ladrões. O núcleo aqui é montante do objeto direto. Portanto, esse cara, que é o verbo precisar, tem essas duas regências, tranquilo, estresse zero, sem problema algum. Beleza? Então, simbora. Agora a gente vai chegar a um verbo gostoso, interessante, que é o verbo preferir. Esse cara, ele tem uma regência legal, interessante. Por quê? Porque se você pegar o professor Celso Pedro Luft, e ele inova mais uma vez em relação a esse verbo, ele vai dizer que esse preferir, o que é preferir? Preferir é querer antes alguma coisa. E cuidado que você pode utilizar, eu quero mais isso do que aquilo, eu preciso mais disso do que daquilo, isso não tem problema nenhum. Mas para o padrão formal da língua, quando você abre a boca e diz que prefere, você está dizendo que você quer antes. Então, para o padrão formal, usar expressões de intensificação, né, ou expressões de preferência em relação aos complementos
é pleonasmo, é desnecessário e não é aceito, ou não são aceitas essas expressões, elas não são muito bem aceitas pelo padrão formal. Embora, volto a dizer, se você pesquisar no professor Celso Pedro, eu estou com o livro dele aqui do meu lado, né? Ele vai dizer que hoje esse negócio é meio que bobagem, pode falar prefiro antes, prefiro mais. Cuidado, não siga bem esse entendimento. Vai a um concurso, vai a uma prova, qual é o padrão formal, professor? Vamos lá. Na acepção de dar preferência ou primazia a, gostar mais de, escolher ou querer antes, é transitivo direto e indireto, percebeu? Esse cara é o bitransitivo ou biobjetivo, certo? Vamos lá. E exige a preposição a. Pede preposição a. Neste sentido, não admite a presença de termos intensificadores, mais do que, por exemplo, já que a própria semântica do verbo por si só já indica essa intensificação. Então vamos lá. Aos domingos, senhor João preferia, o verbo é transitivo direto e indireto. Veja, o que ele preferia? Ele preferia isso, ficar em casa, objeto direto oracional, a, observem, a ir ao shopping, objeto indireto. Então, a ideia básica deste cara, né, é preferir isso, aquilo, tá? Preferir isso, objeto direto, aquilo com acento grave, porque eu faço a junção aqui, nós vamos estudar isso em crase, tá? Então, vamos preferir isso, aquilo, acabou. Não tem que preferir mais, não tem que colocar preferia ficar em casa mais do que, menos, não, é sequinho, isso, aquilo, veja, ele sempre prefere, vamos lá, VTDI, ele sempre prefere a laranja, objeto direto, a maçã, objeto indireto. Quando se trata de estudo, prefiro o dia para fazer o dia à noite. Para fazer qualquer curso aqui, prefiro o dia, objeto direto, à noite, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Eu prefiro, observem agora, verbo transitivo direto e indireto. O que é que eu prefiro? Que critiquem a que se mantenham calados. Vejam, dois objetos em forma de oração. O primeiro está aqui, o objeto direto. O segundo está aqui, o objeto indireto. Certo? Então, preste bem atenção, tenha cuidado, porque nesta acepção, vejam, eu coloquei isso como observação, as construções abaixo são consideradas erradas pela gramática normativa, embora sejam bastante usuais na língua cotidiana. Então, prefiro antes, nem pensar, comer frutas a beber suco. Basta dizer, prefiro frutas a beber suco. Prefiro muito mais, nem pensar, nem muito, nem mais. E muito menos do que. É simplesmente, prefiro estudar a trabalhar. Ele prefere 1000 vezes, nossa, não, mas tem gente que fala assim, arroz, objeto direto, com feijão, do que não, a macarronada. Então ele prefere arroz com feijão a macarronada. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Então, eu estou usando aqui um genérico, tá? Eu estou colocando só preposição, não contraí aqui, por isso que eu não apliquei o acento. Preferi isso, tá? A macarronada, somente sem determinação. Ele deve preferir correr, do que? Não. Do que não? Ele deve correr a nadar nos finais de semana. Tá entendendo? Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Nada de colocar esses termos intensificadores. Agora, como eu disse a você, sempre que eu explico esse verbo, algumas pessoas ficam com medo de colocar. Professor, eu posso falar eu gosto mais? Pode. Ele idolatra muito mais? Pode. Ele aprecia mais isso do que aquilo? Pode. Não tem problema, não. Entendeu? E aí, veja um detalhe para a gente fechar essa regência do verbo agora preferir. Vamos lá. Para a gente terminar, não acabou ainda. Vejam que eu digo que esse verbo também pode ser usado unicamente, como transitivo direto, também na acepção de optar escolher. Ou seja, eu não vou utilizar, o sentido é, eu prefiro isso, ponto. Alguém perguntou, você quer arroz ou macarrão? Alguém respondeu, simplesmente, prefiro macarrão, objeto direto. Entendeu? Ele prefere, o que ele prefere? Ele prefere que todos fiquem até o final da festa. Acabou. Ele prefere isso. Acabou. Objeto direto. Certo?
preste muita atenção. Ainda me lembro de uma questão de concurso público, acho que eles colocaram assim, aquela história da pegadinha. E o cara colocou assim, ele prefere comprar, presta atenção, ele prefere comprar mais, aí era outra coisa, mas vou inventar aqui, ele prefere comprar mais arroz do que mais macarrão. Aí e perguntava se essa frase ela estava correta. Muitos alunos marcaram como errada. Só que raciocínio, isso foi pegadinha de banca. O que o cara prefere? Ele prefere comprar. O que ele quer é comprar, acabou. Agora o que ele vai comprar? Ele vai comprar mais macarrão do que mais arroz. Mais macarrão do que mais arroz não tem nada a ver com o verbo preferir. Tem a ver com o verbo comprar. São complementos para o verbo comprar. Colocaram isso numa prova, derrubou muita gente. Então, fique ligado. O que estaria errado é ele dizer, ele prefere comprar mais arroz do que comprar, do que, sei lá, vender, não sei o quê. Que aí eu ligaria tudo ao verbo preferir. Mas se ele liga para o verbo comprar, não tem erro. Belezura? Então, eu acho que está bem tranquilo em relação a essa questão do verbo preferir, né? Não precisa ter medo com aqueles outros verbos. Você pode falar, eu prefiro isso ou aquilo, mas eu gosto mais disso do que daquilo outro. Eu aprecio mais isso do que aquilo outro. Combinado? Tudo bem? E vamos lá para o nosso último verbo da nossa aula de hoje, né? Que é o verbo, observem, proceder. Esse cara é muito legal. Esse cara é muito interessante, porque, veja, tem uma regência que é bastante usual no dia a dia. Vamos lá nela, vamos estudar algumas regências dele aqui. É um verbo intransitivo, no sentido de ter fundamento, mostrar-se verdadeiro. Então, é quando eu digo, todas as acusações dela não procediam. O que significa dizer todas as acusações dela não procediam? Não tinham fundamento. Né? Não se mostravam verdadeiras. Como o boato não procedesse, acabou. Ou seja, já que ele não tinha fundamento, já que ele não se mostrava verdadeiro, ele foi desconsiderado por todos. É uma regência tranquila, né? Não há por que você ter medo dela. Segundo, esta regência ela tem um detalhe agora. Qual é, professor? Veja, eu digo aqui que ele é intransitivo. Isso foi o que eu escrevi, tá? Ó, eu escrevi daqui, ó, eu coloquei isso aqui, ó. É intransitivo e vem para aqui, ó, na acepção de comportar-se, portar-se, conduzir-se. Sempre virá acompanhado de um adjunto adverbial de modo. Por que eu coloquei aqui nesse meinho que você está vendo aqui, ó, transitivo adverbial ou transitivo circunstancial? Porque alguns autores chamam assim. Tá? Eles dizem que nesse caso aqui, qual é a ideia? A ideia desse cara é comportar-se, portar-se, conduzir-se. Veja, a filha do prefeito não procedeu bem na festa. Bem aqui é o adjunto adverbial de modo, certo? Adjunto adverbial de modo. Como a nomenclatura gramatical brasileira não aceitou, não acolheu as denominações de transitivo adverbial, transitivo circunstancial, transitivo relativo e outras classificações, tá? Por uma questão didática, eu classifiquei esse cara, e alguns autores fazem isso também, como intransitivo, ponto. Acabou. Agora, ele aparece acompanhado de um adjunto adverbial de modo, geralmente bem ou mal. Ok? Então vamos classificar esse cara como intransitivo. Senhor Joaquim sempre procede. Pronto, acabou. Com honestidade é o adjunto adverbial de modo com o sentido de portar-se, comportar-se. Tudo bem? Mas principalmente se você for consultar o dicionário do professor Celso Pedro Luto, ele vai chamar esse cara de transitivo adverbializado ou adverbial. Tá? No dizer do professor Rocha Lima, você vai encontrar esse cara como transitivo circunstancial. Ok? Vamos embora então, continuando aqui para a gente terminar com esse carinha daqui. Vamos lá. Proceder também pode ter a regência de que, professor? Originar-se, provir, derivar. É acompanhado de adjunto adverbial de que? De lugar. Nesse caso, intransitivo. Respeito, existem autores que dizem que é transitivo indireto, mas como eu não considero o lugar como complemento verbal, mas circunstância, classifico esse cara como intransitivo. Agora veja, o amigo sujeito, o amigo sujeito procede de onde? Pronto, tá aqui o adjunto adverbial, ok? Está aqui o adjunto adverbial. A língua portuguesa procede do latim adjunto
adverbial, ok? Respeito, como eu disse a você, alguns autores que vão classificar esse cara aqui como transitivo indireto e considerando do latim como objeto indireto. Tudo bem? Vamos embora. E aí, prestem atenção que esta agora, preste atenção, é a regência mais cobrada por provas, por concursos públicos. Ó, olho vivo nisso aqui, tá? Que é o sentido do verbo proceder com o sentido de começar, dar início, principiar, realizar-se. Então, ó, esse cara aí não tem discussão nenhuma, ele é transitivo indireto e exige a preposição a para o objeto indireto, tá? Detalhe, esse cara, se você quiser inclusive anotar uma curiosidade, ele não aceita a substituição do objeto indireto pelos oblíquos lhe-lhes quando este objeto é da terceira pessoa. Tá? Você vai ser obrigado, se você resolver ou precisar trocar o objeto indireto da terceira pessoa, você vai ter que trocá-lo pelos oblíquos tônicos, ele, ela, eles, elas, precedidos do a, portanto, a ele, a ela, a eles e a elas. Então, preste muito bem atenção como é que nós vamos fazer isso aqui. Vamos pegar um exemplo aqui do Aloysio Azevedo. Ó. No dia seguinte, a polícia averiguou os destroços do incêndio e mandou proceder. Ó. A polícia, cadê no dia seguinte? A polícia é o meu sujeito, né? Averigou e mandou quem? A polícia, sujeito oculto, proceder, dar início, começar o quê? Ao desentulho, objeto indireto. Percebeu? Começar, ou seja, mandou proceder o quem? A ele, mandou proceder a ele. O TRE procedeu aos trabalhos de apuração dos votos, né, às 17 horas. Então, ó, o TRE é sujeito, proceder transitivo indireto, proceder a objeto indireto, olha a preposição. Vamos lá, continuando. A professora, sujeito, procedeu, ou seja, começou, deu início à chamada dos alunos, objeto indireto, veja a presença aqui da preposição, fundida com o artigo, portanto, um fenômeno de crase. Ainda não se procedeu, aí cuidado, porque esse cara, ele é perigoso. Quando ele está associado à partícula si. Por quê, professor? Porque como esse cara ele é transitivo indireto, quando você faz isso, ó, VTI com si, eu acabei de falar isso. Professor, quem é esse si? Índice de indeterminação do sujeito. E este cara que está aqui, ó, ele fica onde? Na terceira pessoa do singular. Portanto, não se procedeu, ó, aos inquéritos policiais. Preposição está aqui, o si veio para aqui e para trás. Quem é esse si? Índice de indeterminação do sujeito, por uma questão de concordância. Esse cara fica na terceira pessoa do singular. Eu estou diante de um sujeito que, professor, indeterminado. Prof, qual o cuidado que eu tenho que ter com esse cara? É uma prova, um concurso, de repente, utilizar o verbo começar, né? Ou o verbo realizar, no sentido de começar. E aí, por quê, professor? Porque o verbo começar, né, com esse sentido, ele é transitivo direto. Aí eu vou dizer assim, ó, por exemplo, né, eu vou chegar aqui... Opa, esse aqui ainda não. Esse aqui vai ficar pro próximo vídeo. Eu vou dizer assim, ó, por exemplo... Começaram-se, começaram-se os trabalhos, os trabalhos, nem escrevi aqui às vezes, viu? Então, o que é que aconteceu aqui, professor? Eu estou trabalhando com um verbo aqui, ó, que é transitivo direto, associado a um si. Quem é este si, professor? Partícula passivadora. Esse cara aqui, quem é, professor? Sujeito. Perfeito? Aí a prova vem e pede para você, ou propõe uma substituição pelo verbo proceder, né, com esse sentido, justamente esse sentido aqui de começar. E aí o que acontece? A banca, o concurso vai dizer que é possível substituir começar por proceder, mantendo-se a correção gramatical, né, escrevendo o período assim: procederam-se aos trabalhos.
E aí, isso pode? Não, do ponto de vista gramatical, nem pensar. Por quê? Porque como esse cara daqui, ele é verbo transitivo indireto, quando você associa ao se, esse se quem é? Índice de indeterminação do sujeito. Esse termo aqui embaixo, ele não é mais sujeito, ele é o complemento do verbo, ele é o objeto indireto. E a regra manda que esse cara fique na terceira pessoa do singular, portanto, procederam-se não, procedeu-se aos trabalhos. Fechou? Cuidado, por isso que eu tenho dito. O problema não é você decorar a regência, o problema é você entender os desdobramentos, né, gramaticais em relação a cada regência. Tudo bem? Vamos embora. Eu espero que eu tenha contribuído. 30 minutinhos de aula, ó, tranquila, aula curtinha, numa boa. Você aprendeu mais alguma coisa? Se você quiser assistir ao próximo vídeo, assista aos vídeos anteriores. Né? Pesquisa aqui no nosso canal para achar conteúdos. Tem muita coisa gravada, é só você pesquisar e você vai encontrar, tá bom? E para os nossos cursos, acessem aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Né? O link está, inclusive, na descrição da nossa vinheta que vai entrar agora. Para todos vocês, um grande abraço. Fiquem todos com Deus.